está. Está, está.
Pedimos aos presentes que, por favor, tomem assento para que possamos dar início à programação do segundo dia do 14º Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão, com o tema Ministério Público e a Proteção dos Direitos e Reencontros e Desafios. Porra, pelo amor de Deus, velho. Que roteiro é esse aqui? O cara botou o roteiro com o tema errado, velho. Aí, ó, Reencontros e Desafios, é esse o tema? Ministério Público Resolutivo. Porra, pelo amor de Deus, velho. O Ministério Público quer abordará o tema. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia a todos. Neste momento, damos início à programação do segundo dia do 14º Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão, com o tema O Ministério Público Estratégico e Resolutivo no século XXI. Para a abertura dos trabalhos dessa manhã, que abordará o tema A Atuação do Ministério Público Ético e Resolutivo, queremos convidar o diretor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, Dr. José Ribamar Sanches Prazeres, que neste ato representa o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo José de Castro Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Senhores, eu estou aqui substituindo o nosso Procurador-Geral de Justiça, que pediu à escola para fazer a abertura dos trabalhos de hoje, porque ele tinha uma reunião muito importante, certo? E não pôde comparecer. Essa é a razão, novamente, de eu falar para os senhores, certo? Eu quero dizer que ontem o nosso Felipe Camarão, vice-governador, eu quero dizer duas notícias. Ontem, para arrefecer os ânimos quanto àquela PEC 45, quero dizer ontem que eu recebi um telefonema do nosso presidente, José Sarney, e ele me garantiu que o telefonema dele irá chegar até os ouvidos dos nossos Congresso Nacional e até mesmo do presidente, se ele se restabelecer. E essa PEC, aquela PEC que eu designei de maldita, ela será definitivamente enterrada. A outra informação foi ontem do Felipe Camarão ter me confundido com o Papa Bento XVI. Senhores, eu conheço o Papa Bento XVI. Talvez no tamanho, na envergadura, eu até pareço. Mas o que aconteceu, que eu vou contar para vocês aqui, e espero que vocês mantenham sigilo absoluto. Quando chegou por volta da meia-noite, o Felipe me ligou, dizendo que ele estava recebendo alguns espíritos maléficos. E eu fui lá e exorcizei, senhores. Incrível. Então, ele está exorcizado já. Quando ele vier aqui, ele vai se esquecer desse negócio do Bento XVI. Fique tranquilo. Eu espero que o trabalho aqui se desenvolva na maior tranquilidade. Amanhã, senhores, eu faço um alerta. 9 horas em ponto. Eu sou um tarado por horário. E hoje nós estamos chegando aqui com um pouco de atraso. E por que 9 horas? Porque nós vamos ter uma palestra do Dr. Castilho sobre sonegação fiscal. E ele vai precisar viajar depois da palestra. Então, senhores, para não perder essa excelente palestra que vai ser dada, ele está vindo de muito longe, e eu espero os senhores aqui às 9 horas. Muito obrigado, está aberta os trabalhos, e nós teremos aqui, eu passo a palavra ao nosso cerimonial, para ele passar depois a palavra para outros amigos. Muito obrigado, um abraço a todos.
Para presidir, então, os trabalhos desta manhã, convidamos a Corregedora-Geral do Ministério Público do Maranhão, doutora Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro. Queremos convidar também o nosso palestrante dessa manhã, o promotor de Justiça do Ministério Público de Sergipe e membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, Rafael Chuvez Kurkowski. Nesse momento, acompanharemos a exibição do vídeo de lançamento do Guia Prático do Código de Ética, elaborado pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão. Nosso pedido de escusas, queremos convidar, então, a doutora Maria de Fátima para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas, meus caros colegas, amigos e irmãos do Ministério Público do Estado do Maranhão e do Ministério Público Brasileiro, que temos aqui vários colegas. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar também, o excelentíssimo senhor diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor José de Ribamar Sanches Prazeres, né, a quem nós acreditamos o brilho deste congresso, do 14º Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão, na organização, juntamente com o nosso Procurador-Geral de Justiça. E quero cumprimentar também o meu estimado, que foi colega nosso do Ministério Público do Maranhão, hoje do Ministério Público de Sergipe, o promotor de Justiça, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, doutor Rafael Kurkowski. Se saiu correta a pronúncia, me desculpe. Quero cumprimentar também o nosso, também que foi colega do Ministério Público, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, o desembargador Roberto Carvalho Veloso. Quero cumprimentar o membro da Consultoria Jurídica e professor da Escola Superior do Instituto César Delo Correia, do Tribunal de Contas da União, doutor Janderson da Costa Barbosa. Quero cumprimentar também o Procurador da República e secretário do Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público, do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Alexander Wioski Cabral Salles. Cumprimentar também o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e integrante do GAECO do Vale do Paraíba, doutor Alexandre Afonso Castilho. Cumprimentar o subprocurador-geral de Justiça de Gestão Estratégica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutor João Cláudio Pisato Sidon.
o vice-coordenador do Grupo de Trabalho de Combate às Facções Criminosas e promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, doutor Francisco Idílio Hernandes Lopes. E cumprimentar a promotora, a excelentíssima promotora de Justiça do 2º Núcleo Regional do GAECO, metropolitano do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a doutora Maristele Schneider. Mais uma vez, meus diletos colegas do Ministério Público, estudantes, né, de direito, graduados, os senhores advogados, servidores do Ministério Público do Maranhão, senhoras e senhores. É com grande satisfação que lançamos hoje a cartilha do Guia Prático do Código de Ética do Ministério Público do Maranhão, que visa divulgar a Resolução 261 de 2023 do Conselho Nacional do Ministério Público, que instituiu o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro. E o provimento número 03/2023 da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, que consolida as normas éticas a serem observadas pelos integrantes da carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nesta linha, cabe-nos discutir e aprofundar os consectários da aplicação de tais normas na busca do aperfeiçoamento do nosso agir ético. Sobre ética, inicialmente é preciso ressaltar que ética é um esforço do cultivo diário de convivência respeitosa e pacífica. É uma meta a ser atingida, vez que nunca seremos integralmente éticos, mas podemos melhorar a partir do ponto em que estamos, bem como não é uma tabela pronta, mas um produto do tempo e do espaço. O mundo de hoje, senhores, é resultado de nossas escolhas. Então, não devemos esmorecer jamais na busca por uma convivência social pacífica. Se assim o mundo é, não podemos com ele nos conformar, vez que podemos fazê-lo de outro modo melhor. Cabe-nos sempre buscar o aperfeiçoamento social. Podemos refletir, argumentar, dialogar para aperfeiçoar a nossa convivência, para que amanhã seja melhor do que hoje. Em suma, a ética é um exercício de escolhas permanentes. Bem, mas a primeira coisa que precisa ser considerada quando se fala de um código de ética para membros do Ministério Público Brasileiro é que devemos estar sempre atentos para a dignidade e a relevância de nossas funções. Pois a missão institucional do Ministério Público é muito nobre e, justamente por isso, a lei impõe aos membros do Ministério Público deveres como o de urbanidade, probidade, decoro pessoal, conduta ilibada, zelo pelo prestígio da justiça, transparência. Ou seja, fazemos opção por uma carreira que nos exige deveres éticos mais profundos e abrangentes. E nessa linha, como esses deveres em tela contêm muitos elementos abertos, com conceitos jurídicos indeterminados, necessário que reflitamos sobre a ética, como procuramos incentivar por meio desta cartilha, na consciência de que a observância de uma conduta ética pelo membro do Ministério Público, além de ser um dever, é instrumento essencial para incrementarmos a confiança da sociedade em nossa autoridade moral.
vez que exercemos uma atividade pública por excelência, extremamente relevante, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Não devemos olvidar que, no exercício de nossas atribuições, ao nos guiarmos por meio de princípios e valores éticos, estamos exercendo uma relevante função educativa e de cidadania, fortalecendo, assim, a legitimidade do Ministério Público, bem como valorizando uma conduta institucional de integridade. Então, nossa convocação, neste momento, é para valorizar máxima do Código de Ética do Ministério Público Brasileiro. É para a valorização máxima do Código de Ética do Ministério Público Brasileiro, traduzindo um compromisso institucional de todos, nós com a alteridade, a resolutividade e a excelência na prestação do serviço público, de promover justiça ao cidadão, especialmente ao hipossuficiente. Outro assim, no plano interno, uma instituição que preza pela ética tem um ambiente de trabalho mais saudável, digno e seguro para todos os membros e servidores. Na medida que não tolera práticas que comprometam a qualidade da vida laboral, com bons reflexos para a vida pessoal e a saúde de todos. Segundo Karmal, o ambiente profissional é um ambiente por excelência, ético. Naturalmente, há ética na família, há ética na grande convivência política, mas o ambiente do trabalho é um ambiente mais claro, onde as pessoas exercitam a ética, vez que é um ambiente que não tem a mesma intimidade familiar, nem o mesmo distanciamento da grande política. Logo, no ambiente do trabalho, exercitamos algo acima da efetividade da família, da afetividade da família e abaixo do grande distanciamento da política. Por isso, é um grande ambiente para o exercício da diferença, da alteridade, para o exercício da ética. Hoje, aqui o guia prático, lançamos aqui o guia prático do Código de Ética. E, por meio deste, impulsionamos a discussão sobre o indesejado comportamento do assédio no ambiente de trabalho, em suas diversas vertentes e formas, bem como pretendemos trazer à baila a discussão de questões relativas a conflitos de interesses. Acreditamos que essa discussão nos fará amadurecer na busca de um agir cada vez mais ético e transparente. Nesta ocasião, também estamos divulgando o formulário de avaliação inicial da campanha, o qual será divulgado por meio de QR Code, bem como remetido para o e-mail de todos os membros do Ministério Público do Maranhão. Solicitamos, assim, que todos respondam, com a maior brevidade possível, o formulário da campanha. É tipo para a gente fazer uma avaliação, né? Não olvidemos que a ética só existe quando cultivada como uma capacidade de aperfeiçoamento. No dizer de Aristóteles, todos nascemos sem ética. Logo, todos podemos aprimorá-la. Por isso, é necessário um código de ética, bem como são salutares atividades de debates e de avaliação da ética, no sentido de que o ser humano é perfectível, podendo ser sempre melhorado por meio de estudos, palestras, reflexões e debates. Nesse sentido, estaremos muito satisfeitos se o guia prático do Código de Ética
vier a ser uma fagulha a incendiar mentes e corações do Ministério Público do Maranhão, conduzindo-nos a mais atividades institucionais como esse tema, favorecendo um crescimento saudável de nossa instituição em favor da sociedade que servimos. Nossa gestão vem marcada pelo compromisso com a preponderância do caráter orientador. E, nesta linha, assim, com o guia prático do Código de Ética, a Corregedoria Geral vem desenvolvendo outros projetos, iniciativas e campanhas, visando aprimorar a atuação do Ministério Público maranhense. Tais atividades integram o plano de atuação e gestão da Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão, elaborado nestes quase 6 meses de nossa gestão, o que se deu em atenção à recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, a número 01/2023, que orienta um atuar estratégico a todas as unidades do Ministério Público. A Corregedoria Geral do Ministério Público compreende que, antes de exigir e fiscalizar a elaboração e efetivação do plano de gestão por parte dos órgãos de execução, primeiro se fazia necessário que o próprio órgão correcional servisse de exemplo, apresentando também o seu plano de estratégico de gestão. Assim, o plano de atuação e gestão da Corregedoria Geral do Ministério Público é composto por 7 projetos, 7 ações, sendo o Código de Ética, que é a hora que se faz o lançamento, apenas uma delas. A segunda iniciativa se refere ao fato da Corregedoria Geral ter iniciado o acompanhamento em ambiente virtual da dinâmica da movimentação extrajudicial e judicial nas Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça, com o objetivo de aferir o comportamento dos acervos e a tempestividade da atuação ministerial, de modo que o promotor de justiça e o procurador de justiça tenham o efetivo controle de suas atividades, com os resultados que impactam de forma excepcional a sociedade, de forma positiva a sociedade. A verificação ocorrerá de forma ampla e contínua em todos os órgãos de execução, que receberão trimestralmente relatórios de acompanhamento virtual, a partir de dados quantitativos extraídos do sistema SIMP sobre a tramitação dos procedimentos e processos. E aqui eu peço que meus colegas não se assustem, que esse relatório trimestral desse acompanhamento em ambiente virtual é para justamente ajudar o colega, ele fazer no seu dia a dia uma autocorreção. Quando a corregedoria chegar, as promotorias e procuradorias já estão todas, se tiver alguma coisa, saneadas. E aí o que a gente quer é ajudar o colega, justamente facilitar e, dentro desse espírito que a corregedoria tem de orientação dos membros. Aqui, o objetivo se mantém: transformar a corregedoria em um grande aliado para orientar os membros do Ministério Público do Maranhão, com o fim de aperfeiçoar os serviços ministeriais com resolutividade que assegurem os direitos fundamentais. Hoje, nós não podemos mais trabalhar sem planejamento. E a busca para que todas as promotorias e procuradores elaborem o seu plano de gestão é justamente para que o membro ele possa estabelecer as metas e os resultados daquele seu trabalho, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. A sociedade, que ela acredita tanto no Ministério Público, ela espera de nós resultados que impactam efetivamente
na vida dos cidadãos brasileiros e do cidadão maranhense. O ambiente de acompanhamento virtual está em período de teste, meus colegas. Não fico preocupado se houve alguma inconsistência, nós estamos em teste. No dia 10, agora, terça-feira, enviamos o primeiro relatório de acompanhamento virtual para os e-mails das promotorias. Assim, solicito aqui que verifiquem e entrem em contato com a equipe da Corregedoria para relatar eventuais falhas ou para tirar dúvidas. Destaca-se ainda que o provimento 01/2015 da Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão, que disciplina as correções e inspeções, passou por profunda reformulação, visando torná-lo mais atual e dinâmico, objetivando maior praticidade e tornar ainda mais eficiente os trabalhos orientativos e fiscalizatórios, o que se deu através de uma série de mudanças que trazem contemporaneidade ao provimento. Então, muita coisa estava já ultrapassada e nós estamos aperfeiçoando. Enfatizo que já houve a conclusão de uma quarta iniciativa que integra o Plano de Atuação e Gestão da Corregedoria Geral do Ministério Público, relacionada à elaboração de rotinas administrativas. Nós temos que estabelecer uma rotina administrativa para que a gente não possa não ter o controle. Pela rotina administrativa, nós vamos ter o controle da prática dos atos administrativos no âmbito da Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão, visando dar maior eficiência às atividades da Corregedoria, consequentemente, minimizando as possibilidades de falhas ou omissões, bem como tornando mais ágeis e assertivas as tomadas de decisões. Foram criados fluxo administrativo, versando sobre atividade da Secretaria, tem um fluxo, trabalho correcionais, outro fluxo, fluxo sobre pedido de providência preliminar, fluxo sobre sindicância, fluxo sobre as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Ademais, esclareço que estão em andamento em outras 3 iniciativas, integrantes do Plano de Atuação e Gestão da Corregedoria Geral do Ministério Público, assim identificadas. Criação de softwares para otimizar o controle das substituições e designações. Outro, fomentar a elaboração dos planos de atuação e gestão pelos órgãos de execução, o que necessariamente deve iniciar com a capacitação de membros. Auxiliar os membros e servidores quanto à correta alimentação de dados no sistema SIMP. É apenas o começo, meus colegas. Em 2025, seguiremos fortalecendo a nossa missão institucional. E desejamos, já passando aqui para encerrar minha fala, desejamos, pois, que a vida do Deus que se fez homem, Jesus Cristo, possa nos encher e preencher de um verdadeiro espírito ético, não só no período natalino, mas de maneira perene. Que nesta ocasião, em que se comemora a vida daquele que nos deu a sua vida, para que possamos ser com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, pelo seu exemplo, busquemos progredir no nosso agir ético, visando a dignidade de todos os seres humanos, almejando sermos diferentes pela renovação de nossa mente, renovados pelo Espírito de seu amor. Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de prosperidade e de resolutividade. Assim esperamos que sejamos o Ministério Público do Estado do Maranhão. E agora eu passo a apresentação, a parte mais importante, que é o nosso palestrante aqui, que vai fazer essa abordagem do Código de Ética do Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro, né, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O doutor Rafael
Koskovski. É doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos pela Universidade de Pisa, especialista em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Defesa, especialista em Gestão Acadêmica do Ensino Superior pela Faculdade Pio X, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Grupo de Pesquisa Tutela Penal dos Interesses Difusos da Universidade Federal do Mato Grosso, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, professor de Processo Penal da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. E, com muita honra, foi ex-promotor de Justiça, que eu tive a honra de, quando procuradora-geral, ter realizado esse concurso e ter essa pérola aprovada aqui no nosso concurso. Infelizmente, nós cedemos ele para o Sergipe, né? A terra natal. E eu quero também fazer um agradecimento especial, mais uma vez, ao nosso procurador-geral, né, por ter nos proporcionado este momento, né, ter acatado a nossa sugestão de fazer essa palestra sobre o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro, agradecer à escola que recepcionou muito bem, a doutora Jesus com o doutor Prazeres, e vamos aí ao que interessa, que é a nossa... Eu não sei se já foi distribuído o Código de Ética, então, né? Então, e nós vamos ter várias campanhas aí, vamos assistir agora. Oi? Da cartilha, o vídeo. Agora nós vamos assistir o vídeo da cartilha antes da palestra dele. Muito obrigada. Assédio, conflito de interesses, discriminação, ética, atuação funcional, uso de meios de comunicação, temas essenciais a serem debatidos. Uma leitura indispensável para quem busca atuar de forma consciente e alinhada aos princípios que regem o serviço público. Conheça a prática do Código de Ética Moral, consolida normas éticas que serão observadas pelos integrantes da carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Olá, bom dia. Me escutam sim. Colegas, meus caros, muito bom dia. Já foi feita a apresentação. Parte de cumprimentos, é claro, muito breve. 3 cumprimentos aqui. Primeiramente, é claro, para o doutor Prazeres, representando o PGJ e pelo CEF, pela escola, por ter organizado este evento muito bom. Em segundo lugar, e doutor Prazeres, perdão, é claro que eu vou bajular a corregedora-geral. Colegas, eu peço que entendam a minha posição. Eu tomei posse aqui em 2010, eu me realizei como membro do Ministério Público aqui no Maranhão. Quem me deu posse foi a doutora Maria de Fátima Travassos Cordeiro, em cujo nome eu cumprimento todos os presentes, especialmente as mulheres aqui presentes. Em terceiro lugar, meus caros, é claro, aos colegas palestrantes que seguirão aqui o evento hoje, aproveito em nome da doutora Maristela para cumprimentar todos, e um registro especial para a contribuição valorosa que o Ministério Público do Maranhão presta ao Ministério Público Brasileiro. Tivemos e temos colegas ilustres,
combativos, atuantes no Conselho Nacional do Ministério Público. Sendo injusto com os demais, eu vou me referir apenas a 2 deles. Marco Amorim, que aqui se encontra, que tem livro para ser lançado hoje, recomendo demais a leitura, inclusive. E colega do meu concurso, Saulo Almeida, que se encontra na Coordenadoria Disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Em prosseguimento, colegas, será exibida aqui os slides da minha apresentação. Eu peço a projeção aqui na tela, por favor. Código de ética. Vamos tratar sobre isso, brevemente sobre resolutividade e ética. Pois bem, falar sobre ética, deontologia, valores, não é propriamente o nosso alvo, o nosso objetivo hoje. A ideia aqui é uma abordagem muito mais prática, voltada para membros do Ministério Público. E, colegas, nós precisamos, inclusive para nos proteger, nos defender em relação à nossa atuação, atividade fim que é questionada, sim, no âmbito disciplinar. Nós temos que ter conhecimento do Código de Ética, porque, apesar de ele não prever tipos disciplinares, ele é utilizado para interpretar os deveres funcionais, a cuja falta podemos ser responsabilizados perante uma corregedoria, seja geral, seja nacional. Esse é o objetivo, o nosso foco aqui hoje. Então, em prosseguimento, e explicando o porquê, inclusive, da seleção do meu nome, eu tive a honra de auxiliar, fazer parte de um grupo de trabalho do CNMP, que deu origem ao Código de Ética. Grupo de trabalho liderado pelo conselheiro Jaime de Cássio Miranda, procurador de Justiça Militar do Ministério Público Militar. A proposta inicial, meus caros, era fazer um Código de Ética que, inclusive, previsse mais deveres e infrações além da parte ética. O que significa isso? Queria uma tipologia disciplinar. Naturalmente, o grupo de trabalho não adotou essa linha, porque seria flagrantemente inconstitucional um Código de Ética que previsse deveres disciplinares que só podem ser tipificados em lei orgânica da regência do membro. Tivemos esse cuidado e o produto saiu, a Resolução 261 de 2023, e a proposta aqui é fazer um voo panorâmico sobre esse nosso Código de Ética. São 12 capítulos, meus caros, e iniciando pelos considerandos. Atentem para o seguinte: os membros do MP, em virtude da dignidade de suas funções, é a dignidade do nosso cargo, meus caros, e me dirijo aqui aos membros, que justifica que tenhamos um tratamento diferenciado, com garantias por vezes e por outras vezes com vedações. Vedações que se justificam exclusivamente em função do nosso cargo, da nossa função. Então, em virtude da dignidade das funções e da relevância da nossa missão, sujeitam-se a vedações específicas e gozam de garantias e prerrogativas. Segunda parte do considerandos. Considerando que a lei impõe aos membros do MP os deveres de tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 9 do artigo 103 da Lei Orgânica do Maranhão. Desempenhar com zelo e probidade as suas funções. Inciso 6. Guardar decoro pessoal. Inciso 1. Manter ilibada conduta pública e particular. Ilibada conduta particular. Vejam a indeterminação desse conceito. Inciso 1. Zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e dignidade das suas funções. Inciso 2. Vejam, este considerando do Código de Ética se aplica na integralidade à nossa lei orgânica aqui do Maranhão. Ainda desconsiderando essas expressões que acabamos de ver, tratar com urbanidade, manter ilibada a conduta pública e particular, respeitar os demais, as expressões destacadas abraçam condutas que demandam preenchimento por meio de empregos de valores morais e éticos. Onde que o órgão disciplinar, que pode avaliar nossa conduta disciplinar, preenche esses deveres? Agora, no Código de Ética.
Eis a necessidade, não só o interesse, de termos conhecimento e estudarmos o Código de Ética. E aqui, paro um pouquinho para fazer a propaganda. A cartilha que se encontra dentro da pasta do nosso evento aqui, que já está com vocês, a cartilha do Código de Ética resume muito bem e é muito bem espelhada, estruturada nesta resolução. Esta cartilha, os senhores demorarão 5 minutos para a leitura. Recomendo enfaticamente que está muito fiel ao Código de Ética. Último considerando, é fundamental para o MP brasileiro cultivar e guiar-se por meio de princípios e valores éticos, pois lhe cabe também a função educativa, especialmente colegas no interior, especialmente em Passagem Franca, da qual eu fui titular, aqui no Maranhão. Hoje, Nossa Senhora do Socorro em Sergipe, da qual eu sou titular. Nós temos um papel simbólico, inclusive, na comarca em que atuamos. Se a comarca, os cidadãos percebem que o promotor tem uma atuação que não é guiada pela ética, isso reverbera em toda a sociedade. Temos que ter essa consciência, especialmente aos colegas que atuam no interior do Estado. Em prosseguimento, então, iniciando, colegas, o nosso voo panorâmico do Código de Ética. Capítulo 1 é muito simples. Disposições preliminares, a ideia desse capítulo é muito básica. Ética designa, envolve o quê? O cumprimento de todos os atos normativos a que estamos submetidos. Claro que temos uma margem de manobra, mas devemos o cumprimento desses atos, inclusive agora por uma questão de ética. O capítulo 2, meus caros, trata... Olhem só, capítulo 2. Capítulo 2, o que diz aqui? Independência funcional. Aqui está dizendo independência funcional e também está dizendo independência funcional. Por que eu estou brincando nesse sentido? É um espelho da Constituição, em cujo inciso aborda esse tema, prevê unidade, indivisibilidade e, em terceiro lugar, a independência funcional. Devemos ter essa consciência, meus caros. Claro que a independência funcional é essencial para nós. É vital para que podemos bem atuar, desempenhar as nossas funções. Mas nós também devemos observar indivisibilidade e mais, unidade. E essa ordem aqui da Constituição, meus caros, que enuncia, em primeiro lugar, unidade, em segundo lugar, indivisibilidade, e em terceiro lugar, independência funcional, tem um significado. Então, não poderemos ver aqui, mas o exemplo trata de planejamento estratégico. Um exemplo aqui, acadêmico, didático. Imaginemos que o atual planejamento estratégico do Maranhão preveja que, até 2030, o foco de combate à criminalidade será a criminalidade ambiental. Muito bem, na minha promotoria, eu sei que ambiental não é o problema. Eu sei que o problema lá é crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis. Eu tenho dependência funcional para deixar de atuar no enfrentamento à criminalidade ambiental e focar em dar os meus esforços apenas no combate aos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis? Não. Eu posso, ao lado desse objetivo estratégico, que é proteger, tutelar, perseguir a criminalidade ambiental, também tutelar a dignidade dos vulneráveis. Mas eu não posso deixar de cumprir um plano que o meu Ministério Público, a que eu integro, de que eu faço parte, para sonegar essa finalidade institucional para atuar apenas numa finalidade que eu elegi na minha promotoria. A independência funcional não acoberta não justifica essa conduta. Eu posso, ao lado desse objetivo do planejamento estratégico, trabalhar nesse meu objetivo da minha promotoria. Então, agora, também isso é uma questão ética que está normatizada para nós, meus caros. E, prosseguindo, vejam aqui o artigo 103, inciso 11 da nossa lei orgânica. Aspectos que não são abrangidos pela independência funcional. E aqui, especialmente para os acadêmicos em direito, vale aqui. A independência funcional protege que eu forme a minha convicção sozinho, sem pressão nenhuma. Se eu quero arquivar uma investigação policial, eu vou arquivar. Não é porque o meu Procurador-Geral de Justiça entende diverso que eu sou obrigado a seguir o entendimento dele. Pois bem, essa independência funcional que eu tenho, que é uma garantia constitucional, meus caros, ela não
abrange alguns deveres, por exemplo, prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição. Essa parte administrativa, os inúmeros relatórios semanais que nos são solicitados, inclusive pelo CNMP, eu compreendo, devemos prestar essas informações. Aqui somos subordinados, inclusive hierarquicamente. Do ponto de vista administrativo, o membro é subordinado à sua instituição, hierarquicamente. Na atividade fim é que não sabemos, mas na atividade administrativa, sim. E outro dever, que é do inciso 15, acatar no plano administrativo as decisões dos órgãos da administração superior. Decisões administrativas, naturalmente, devemos cumpri-las. Não temos margem de manobra, liberdade aqui. Este foi o capítulo 2. Meus caros, indo para o capítulo 3. A ideia da ética aqui é vincular objetividade e igualdade de tratamento. Aqui a ética é vinculada à fundamentação objetiva dos nossos pronunciamentos. Eu peço que guardem essa reflexão por hora, para, na sequência dessa fala, abordarmos, na linha do nosso Código de Ética, uma fundamentação objetiva e racional que devemos empregar nas nossas manifestações. Por enquanto, guardemos essa ideia. Ética está ligada à fundamentação objetiva dos nossos pronunciamentos. O capítulo 3 também vincula a ética a evitar tratamento discriminatório, meus caros. Seja no atendimento, na nossa relação interpessoal, seja nas nossas manifestações escritas. Então, meus caros, aqui neste ponto, evitar tratamento discriminatório, prefeito, vereador, em período eleitoral sabemos que querem instrumentalizar o Ministério Público para atacar a oposição, sabemos disso, advogados, nós devemos tratá-los sem nenhum tipo de discriminação, preconceito em relação às demais pessoas que recebemos nas nossas promotorias e que atendemos. Então, a ética aqui é evitar esse tratamento discriminatório. Capítulo 4, meus caros. A ética aqui está ligada à ideia de transparência. Transparência na nossa atuação. E aqui fica a dica e a experiência de quem já caminhou um pouquinho na instituição, especialmente para os colegas. Devemos, colegas, documentar, sempre que possível, qualquer ato que nós presenciemos que aconteça relacionado às nossas funções. Um exemplo em 1 minuto. Eu estou na minha promotoria de justiça, nego atendimento e posso negar atendimento. Numa outra oportunidade aqui podemos falar sobre isso. O interessado espera 4, 5 meses, vai à Corregedoria Geral, doutora Fátima, a Rafael lá em Passagem não quis me atender, injustificadamente. Coloquem-se no lugar da Corregedoria Geral. Ela tem uma justa causa para, no mínimo, me escutar, promotor de justiça, expedir um ofício? Sim, é inegável. É o mesmo raciocínio da autoridade policial. Quando a ela é apresentada uma história que faz sentido, a justa causa existe. Pois bem, se quando eu neguei, eu tivesse certificado que no dia tal, hora tal, fulano apresentou-se embriagado, portando arma branca, com faca, que já tinha pelo Facebook, Instagram, dito ameaçado o Ministério Público, e por essa razão eu neguei atendimento, e tivesse certificado isso, 5 meses depois, eu encaminhava isso para a Corregedoria Geral. Ou, quando eu neguei o atendimento, eu, de ofício, espontaneamente, encaminharia essa certidão para a Corregedoria Geral. O que a Corregedoria Geral faria? Naturalmente, não deflagraria nenhum procedimento disciplinar, e se ela já tivesse recebido essa certidão, frente à reclamação do interessado que teve o atendimento negado por mim, ela sequer me ouviria. Então, temos uma utilidade para, sempre que possível, colegas, documentarmos todos os atos que presenciamos, que ocorrem em relação à nossa função. E, neste capítulo da transparência, a ética também é ligado à prudência na comunicação social. E aqui vamos reduzir o ritmo um pouquinho. Colegas, prudência na comunicação social. O que vem a ser prudência? E o primeiro ponto,
não devemos, não podemos adiantar juízos de valor sobre investigações não terminadas ainda. Na minha promotoria de justiça, eu instalei um inquérito civil para apurar determinado ato do Executivo Municipal, da Prefeitura. O inquérito civil não terminou ainda. Eu convoco uma coletiva. Porque o Ministério Público aqui constatou o desvio de verba aqui, o erro ali, o erro acolá. É possível isso? Não. O Código de Ética, a ética exige que, em relação a investigações que não terminaram ainda, nós não emitamos juízos de valor. Podemos fazer um juízo descritivo. Neste inquérito civil, já se fizeram tais e tais diligências que apuraram tais e tais resultados, mas sem juízo de valor. Esgarçando o argumento aqui, este ano, meus caros, tivemos 3 processos administrativos disciplinares propostos no CNMP, pasmem, por colegas que foram à imprensa e falaram sobre conteúdo de colaboração premiada em processo penal cuja denúncia não tinha sido recebida ainda. Todos nós sabemos que a lei prevê sigilo até o recebimento da denúncia. Não obstante, 3 colegas que têm uma atuação exemplar, são colegas firmes, em entrevista falaram de conteúdo da colaboração premiada. Então, vejam, essa violação da ética reverbera, caracteriza uma falta disciplinar. Só este ano, 3 PADs por este mesmo problema, meus caros. Daqui que se exige, conforme colocado pela doutora Fátima, o nosso estudo constante sobre questões éticas da nossa atuação, que vão desembocar na área disciplinar. Então, juízos sobre investigação não finda, juízos de valor. Não se recomenda que nós, membros do Ministério Público, façamos tais juízos. E o segundo ponto, não, colegas, não devemos emitir juízos depreciativos, mesmo que corretos, em relação a outros colegas, outras unidades do Ministério Público. E, para deixar concreto o que eu estou falando, vamos lá. Eu vou me tomar a liberdade. Isso aqui é a publicação de um colega nosso. Todos os processos que eu vou referenciar aqui são públicos, não tem sigilo. Mesmo assim, eu omiti o nome dos envolvidos. Aí eu pergunto para vocês, uma reflexão ética. Para falar de processos públicos em que me importa o fato e não o personagem, é necessário que eu exponha a identidade do sujeito envolvido para vocês? Não. Por isso que eu risquei os nomes. Então, vamos lá. Nessa publicação em rede social, vejam o que o membro disse. Membros do MPT estão ameaçando com processo a Rede Globo, caso ela não altere o elenco de sua novela das 9, para incluir um número maior de atores negros, na proporção em que os excelentíssimos senhores procuradores consideram adequada em suas mentes iluminadas. Além dessa ironia, o que aconteceu aqui no final? Quando o sujeito passa no concurso para o MPT, ele é nomeado procurador do trabalho. Procurador do trabalho. Diante dessa história inacreditável, a vontade de fazer piada com esse sugestivo título é quase irresistível. Nós sabemos, com todo o respeito e carinho que temos aos membros do MPT, procurador de trabalho é aquele que procuraria trabalho. É alguma coisa ofensiva que desprestigia toda a instituição, não só o MPT. O colega publicou isso em rede social. Para a sorte do Ministério Público e azar dele, o relator desse PAD era um colega do MPT. Resultado, advertência e detalhe, meus caros, o CNMP ele é democrático. É esquerda, é direita, é o promotor de justiça, baixo clero, e é o procurador de justiça, o alto clero. Aqui foi um procurador de justiça apenado com advertência por essa conduta. Então, evitar os juízos depreciativos em relação a outras unidades, outros ramos do Ministério Público. Ainda neste capítulo, meus caros, temos que trabalhar com a ideia de liberdade de expressão na arena política. O que significa? Liberdade em relação, e contra
de um lado, e, de outro, a responsabilidade do nosso cargo. Tudo o que nós representamos para uma sociedade, por sermos membros do Ministério Público. Então, percebamos aqui, a liberdade de expressão é direito fundamental constitucional do cidadão, que abrange os membros. É claro, eu não sou meio cidadão, que abrange os membros do MP na esfera privada. Mas, aqui que está, essa liberdade deve conviver harmonicamente com os deveres e as vedações funcionais impostos constitucionalmente aos próprios membros. Onde que isso aqui está escrito? Se quiserem, meus caros, tomem nota, memorizem, a apresentação depois vai estar disponível. Recomendação Geral número 1 de 2016. Ela prevê sobre liberdade da expressão e atividade político-partidária. É uma recomendação da Corregedoria Nacional. Na época, o corregedor Cláudio Portela, MPDFT. Ela regulamenta essa questão e é de suma importância que tenhamos conhecimento desse ato normativo, meus caros. Então, vamos lá. Aqui, PAD. O que aconteceu? Liberdade da expressão, abuso, publicação na rede social, Facebook, manifestação ofensiva e injuriosa contra o presidente da República. Violação de deveres funcionais. Aqui é um procurador de justiça que, em rede social, publicou que vai ser mostrado na sequência. A punição dele, 5 dias de suspensão. Colegas, não é necessário, até ficamos pasmos que há pessoas que fazem isso em rede social. Colegas do Ministério Público, colegas que fiscalizam a gestão pública, fazem publicações desse jaez. Então, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, entre os principais candidatos à presidência, havia 5 professores universitários, 2 engenheiros e um idiota. O idiota ganhou. E dessa natureza seguem as publicações. 5 dias de suspensão, esse procurador de justiça foi apenado. Nessa aqui, na direita de vocês, a associação do presidente a um palhaço, ao bolso, o que quer que seja. E aqui, meus caros, eu vou ler dessa maneira. O que ele publicou e depois editou a publicação. Bozo, filho da pu, vírgula. Estou com Covid, cumprindo quarentena em defesa de todos. Não estou no hospital, na UTI, morrendo graças às 3 doses da vacina que tomei. Seu Você deveria morrer de Covid, entubado em todos os seus orifícios, ser abjeto. É um perfil público, independente, mas, colegas, é mesquinho, assim, ó, falar disso numa palestra sobre ética é complicado. Eu desci o nível, porque isso aconteceu. Depois que o colega soube da repercussão disciplinar, ele editou essa postagem. E a Corregedoria Nacional constatou isso. Na edição, ele aliviou, mas ainda assim continuou ofensivo. Digníssimo senhor presidente da República, estou com Covid, cumprindo quarentena, em defesa de todos. Não estou no hospital, na UTI, morrendo graças às 3 doses que tomei. Siga a ciência e pense nisso quando critica as vacinas. Você pode morrer de Covid, entubado em todos os seus orifícios, caso não se vacine. Se cuide. 5 dias de suspensão, colegas. Em prosseguimento. Aqui, 30 dias de suspensão. Nós, membros, sabemos o que a suspensão significa. Para os acadêmicos e para quem nos acompanha pela internet. Suspensão é ficar sem trabalhar e sem receber. 30 dias de suspensão é 1 mês sem subsídio. Eu dependo do meu subsídio para viver. Religiosamente. Eu tenho obrigações que dependem do pagamento atempado do meu subsídio. Então, aqui, ó, publicações ofensivas a ministros do STF, ex-presidentes da República, presidentes do Senado, senadores, deputados e governadores. Caráter ofensivo de forma intensa e pelo período seguido de 26 meses. Em 26 meses, o colega fez diversas publicações, algumas das quais eu vou reproduzir agora, para que os senhores tenham ciência. Aqui começa uma charge envolvendo o nosso atual presidente da República. Desrespeitosa, ofensiva, seja o Executivo, seja o Poder Judiciário. Mas zombando de ministros da Suprema Corte, do STF. Concordemos ou não com os posicionamentos deles, temos que respeitá-los.
e quem quer que seja, meus caros. Ainda, eu selecionei algumas das publicações ao longo dos 26 meses. Aqui falando das Forças Armadas, novamente zombando dos ministros do STF, novamente ministros e Forças Armadas, novamente o atual presidente e membros do Poder Judiciário. Aqui, mais 2 ministros do STF. E assim foram diversas publicações. Na propositura desse PAD, que foi noticiada pelo próprio CNMP, inclusive, o corregedor explicou o contexto. 26 meses de publicações ofensivas que infringiram diversos deveres funcionais do membro em questão. Colegas, ainda no capítulo 4, que fala da transparência, vejam a importância disso para o nosso dia a dia, inclusive. Liberdade de expressão sob a óptica agora do gênero, de questões de gênero. O que temos aqui? Procurador de Justiça, censura, foi apenado com censura. O que aconteceu? Discurso criminatório proferido durante sessão da Câmara de Procuradores. Uso abusivo da liberdade de expressão pelo membro. Autoria, materialidade de deveres funcionais disciplinares de manter ilibada a conduta pública. Existe aqui na nossa lei orgânica, manter ilibada a conduta pública e zelar pelo prestígio da justiça. Também, doutora Fátima, sabemos, está na nossa lei orgânica aqui do Maranhão. O que aconteceu? Numa sessão de procuradores, o procurador em questão pediu a palavra para falar o quê? Aqui, aspas, dos demais integrantes da Câmara, o quê? O resumo da coisa. O Centro de Apoio publicou uma matéria, entre aspas, discriminação aumenta risco de jovens LGBTI. Ele falando, esse I eu nem sei o que é. Irem morar na rua, dizem relatores da ONU. Aí a recorrente fez um comentário. Quando o jovem se sustentar, ele pode ser o que quiser, inclusive pagar o aluguel. Volta o procurador a falar. Não vejo aí nenhum tipo de envolvimento da instituição, né? Isso aqui realmente é algo do outro mundo, se publicar isso no CAU, né? Eu acho que é um incentivo aí a essa perdição que está na nossa juventude. Por conta desse comentário, numa sessão pública que é transmitida pelo YouTube, inclusive, e é de alcance mundial, o colega foi apenado com censura. Na fundamentação aqui da decisão condenatória, de acordo com o que se extrai do STF, o direito à livre manifestação de pensamento, embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto e ilimitado. E é uma pauta, meus caros, que o CNMP tem desenvolvido há tempo. Especialmente nós, membros do Ministério Público, temos liberdade de expressão? Claro que temos. Na mesma medida que um cidadão comum que não ocupa cargo público e não é agente político, não. A nossa liberdade de expressão é menor necessariamente. Nós sabíamos disso quando assinamos aquele contrato de adesão chamado termo de posse. Então temos que ser fiéis a isso. Em prosseguimento, e para não encerrar por aqui, ainda neste capítulo, meus caros, publicação que membro do MPU fez na rede social dele. Antes eu não conseguia entender por que mulheres, algumas até muito bonitas, e para lá de gostosas, procuram mostrar suas maravilhosas bundas. Outras mais ousadas. Quase tudo, agora eu sei, é que os bancos estão exigindo comprovação de renda. Entendeu? É um discurso machista, misógino, retrógrado, que justificou condenação do membro à pena de censura, por conta dessa publicação que fez em rede social. Capítulo 4, vencemos. Capítulo 5, integridade pessoal e funcional. A ética aqui, meus caros, é ligada à ideia de portar-se bem na vida funcional. Que eu tenho que trabalhar, comparecer ao trabalho, dar expediente, fazer júri, participar das sessões e tudo mais, é óbvio. É uma decorrência do meu cargo, eu sou pago para isso. Então, não tem que falar muito sobre isso. O ponto aqui, meus caros, vida privada. É aquele lá, manter ilibada a conduta privada, que isso aqui se justifica na exemplaridade, lá dos considerandos que nós lemos há pouco, que nós, membros do Ministério Público, temos em relação à comunidade perante a qual atuamos. Então, exemplo, o que aconteceu aqui?
Violação do dever funcional de manter ilibada a conduta pública e particular. Prática de ato reprovável. Permissão para que pessoa, sob o efeito de álcool, conduzisse veículo de sua propriedade, autoria e materialidade comprovadas. Penalidade de advertência. O que aconteceu aqui, meus caros? Fica só para título de curiosidade, eu vou resumir a história para vocês. Carlinhos, desculpa, nós dois seremos o exemplo. Carlinhos, colega aqui do meu concurso também aqui de 2010. O que acontece? Carlos e eu saímos na noite, nós dois ingerimos bebida. Não, Carlinhos não serve de exemplo. Que Carlinhos é membro, eu preciso de alguém que não tenha foro privilegiado. Mas, enfim, imaginemos que Carlinhos ainda está sendo aprovado, não é membro ainda. Saímos juntos, eu já sou membro do Ministério Público. Ok? Nós dois bebemos na noite. Eu sei que Carlinhos bebeu e não está habilitado a conduzir, porque ingeriu bebida alcoólica. Ele sabe que eu também. Então, o que eu faço? Olha, Carlinhos, é o seguinte, é que se parar na blitz, para mim vai dar ruim. Então, dirige para mim aqui. Carlinhos, beleza, Rafa, claro, vamos embora. Só que, no posto de gasolina, Carlinhos amarré, bate numa bomba de gasolina, empreende fuga, a polícia é acionada, vai atrás, nos aborda, percebe, constata a embriaguez do motorista. Sabe que eu sou o dono, proprietário do veículo, e o contexto fático diz que eu cedi a chave a ele para dirigir nessas condições, em que eu sabia que ele estava não habilitado a conduzir. Então, na parte criminal, temos tipificação para isso, 306 e 310 do Código de Trânsito, 306 para o Carlinhos, 310 para mim, só que esse fato da minha vida privada repercute na minha vida funcional, por conta do dever de manter ilibada a conduta privada. Então, eu vou ser apenado, punido disciplinarmente por essa conduta da minha vida privada, que não tem relação nenhuma com o meu cargo, a minha função de membro do Ministério Público. Fica o exemplo aqui, processo público, reitero. Nessa ideia, e o assunto aqui fica mais crítico agora, meus caros, é muito fácil, na seara disciplinar, enxergar a seguinte relação. Crime praticado pelo membro do Ministério Público, em regra, é uma violação de algum dever ético e, ao mesmo tempo, uma violação de um dever funcional e também um ato de improbidade administrativa. O que temos aqui? De exemplo, a imputação de faltas funcionais definidas como crime em tese e como ato de improbidade administrativa, parcial procedência. Acervo probatório firme, coeso e contundente com relação à prática de improbidade administrativa. O que é o ato que o colega fez? Vamos lá. Provas inequívocas e robustas no sentido de que o processado efetivamente fez promessa de vantagem indevida a 4 servidores municipais para determiná-los à prática de atos de ofício, que se concretizou beneficiando-o em detrimento do erário. Disponibilidade por interesse público. Pena final, meus caros, demissão e disponibilidade por interesse público. E vejam que esse fato descrito aqui é típico de uma ação de improbidade que nós ajuizamos na promotoria contra o gestor municipal que desvia serviços para sua propriedade particular. Isso aqui estamos falando de um colega, meus caros, que fez a mesma conduta que nós perseguimos no âmbito civil administrativo. Mas, e aqui, doutora Fátima, um assunto que tem chegado ao Conselho Nacional do Ministério Público, a questão do assédio moral. 2 exemplos. O primeiro, 90 dias de suspensão. Colegas, 3 meses sem receber. O mês tem 12, 3 sem receber. O que aconteceu? Prática de assédio moral e violação dos deveres funcionais de tratar a todos com zelo, e probidade às suas funções, autoria e materialidade comprovadas, procedência, aplicação da penalidade com suspensão, com recomendação ainda para o casal aqui, os 2 membros, serem acompanhados. Praticaram assédio moral contra servidores, estagiários e funcionários terceirizados do Ministério Público, promovendo a degradação do ambiente laboral mediante a prática de atos desrespeitosos, persecutórios, intimidatórios, constrangedores e humilhantes, desestabilizando essas pessoas emocional e ocupacionalmente. Então, meus caros, temos um exemplo aqui
prático de como o assédio chegou ao CNMP e foi interpretado. Então, a suspensão de 90 dias. O segundo caso, um membro do MPU, por 10 anos ele manteve essa prática de assédio moral em relação a subordinados dele. Foi apenado também. Fica o exemplo aqui. Mas, e aqui, meus caros, o assédio moral é um lado. E vejam aqui no Maranhão que nós temos 2 incisos, no 103, que é adotar nos limites das suas atribuições as providências cabíveis em face da irregularidade de que tenha conhecimento. E inciso 9, tratar com urbanidade todas as pessoas. Na minha promotoria de justiça, o promotor de justiça é o chefe administrativo dela, que deve zelar pelo cumprimento de que todos efetivamente desempenhem os seus serviços. Como é que eu equilibro, como é que eu chego ao ponto de que isso não caracterize assédio moral? De fato, meus caros, é achar o ponto de equilíbrio. Temos que ter uma atuação firme, forte, respeitosa. Não é necessário o emprego de condutas, comportamentos que denigram a imagem, que diminuam a pessoa. E todos nós sabemos o que denigre. Não é preciso falar aqui, dar exemplos. Todos nós sabemos que nós podemos falar para machucar, para agredir, e que nós podemos simplesmente repreender. Então, meus caros, em prosseguimento, capítulo 6, ética, diligência, dedicação e presteza. É muito autoexplicativo esse capítulo aqui. Ética, garantir a razoável duração do processo, sob o ponto de vista do réu e da vítima, especialmente no processo penal. Aqui o dever correspondente na Lei Orgânica do Maranhão. Ética, não assumir funções que turbem o exercício do cargo, meus caros. Coaching e magistério. Isso que eu falo agora, um parênteses, doutora Fátima, inclusive, faz parte de um curso maior, oficinas, que nós promovemos em alguns ministérios públicos, em que nós analisamos bem essa questão. Eu só deixo a dica. Magistério, temos ato normativo do CNMP, Resolução 73 de 2011, que regulamenta a questão. Se não conhecem, tenham conhecimento e boas balizas aqui. Nesse curso, então, mais largo, em que nós abordamos ponto a ponto e falamos com mais vagar e mais calma desses deveres aqui, inclusive. Capítulo 7, cortesia e respeito. É vincular a ética aqui, meus caros, a tratar qualquer pessoa com respeito, o que é intuitivo, é do ser humano. Não deveríamos ter a necessidade de colocar isso num código de ética, mas surgiu o interesse e então estamos com isso previsto, inclusive a título de dever funcional. Artigo 103, inciso 9 aqui da Lei Orgânica nossa do Maranhão. E a ética vinculada a respeitos, a direitos e prerrogativas. E reitero aqui, advogado tem prerrogativas que nós devemos respeitar, naturalmente. Meus caros, capítulo 8, prudência e motivação racional. E aqui, meus caros, a ética é ligada a prudência quanto às consequências da sua atuação. Prudência quanto às consequências da minha atuação. Na prática, a minha atuação vai gerar o quê? Se puderem ver aqui, meus caros, eu sei que esse problema não ocorre no Maranhão. Em Sergipe ocorre, aqui não. Eu tenho a plena certeza que no Maranhão, todo e qualquer matadouro público segue as regras sanitárias 100%. Em Sergipe, infelizmente, não é assim. Então, nós temos alguns empates, alguns problemas por vezes. Pergunto aos senhores, a minha comarca, por uma das que eu passei, tinha um matadouro público. É muito fácil ajuizar uma ACP para fechar o matadouro. Em uma tarde eu faço essa ACP. É muito tranquilo. O inquérito civil, uma semana eu termino. Porque as condições de desrespeito e infrações sanitárias são autoevidentes. Na prática, meus caros, o que acontece se eu interdito o único matadouro público da cidade? Vão deixar de matar boi e vaca? Onde que vão começar a abater os animais para produzir a carne? Em condições muito piores. Aqui a ética exige que eu, Ministério Público, tenha dimensão das consequências da minha atuação e paute a minha conduta de forma a considerar essas consequências. Então, aqui que se exige, vai para a recomendação, vai para o TAC, vai em reuniões sucessivas com o Executivo Municipal para evitar a medida drástica do fechamento. Porque a interdição do matadouro vai provocar um caos na cidade. E este mesmo curso mais largo
que nós ministramos no Amapá, no MPD lá, um colega deu um exemplo muito bom. Tem um transporte fluvial lá, que é prestado apenas por uma empresa, que tinha algum tipo de irregularidade. O colega, se ajuizasse a ACP, ia interditar fácil o transporte fluvial, que era o único transporte existente. Se ele interdita aquele transporte oficial, o que acontece? Arrebenta a população, que perde a única alternativa. Então, a ética, meus caros, exige que nós tenhamos essa preocupação com as consequências práticas da nossa atuação. Aí eu pergunto, resolutividade, doutora Fátima, é resolutivo o ajuizamento de uma ACP para interditar o único matadouro? Não. Se não houver medidas precedentes que tentem viabilizar o funcionamento, não é resolutivo, meus caros. Ainda, capítulo 8, ética, motivação racional. Aqui é muito simples, a questão trata de ordenamento jurídico e o que eu acho, que é o solipsismo. A nossa atuação, meus caros, deve ser sempre racionalmente e objetivamente fundamentada. Deixemos de lado, eu acho que é assim porque eu quero, e fundamentemos. É assim porque, segundo a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, enfim, chego a essa conclusão. Capítulo 9, guardar sigilo, autoevidente. Guardar sigilo da colaboração premiada em processo penal cuja denúncia ainda não foi recebida. E reitero o exemplo, 3 colegas infringiram este dever neste ano e foram processados administrativamente no CNMP. Capítulo 10, doutor Prazeres, nesse ponto, fica de parabéns à administração superior e o senhor, inclusive, que aqui é trabalhar a ética, a conhecimento e capacitação. Por que os parabéns ao CEAF em promover este evento e os demais que têm promovido? A formação continuada, meus caros, que decorre dessa ética que nos é devida, ela exige, é uma obrigação nossa, nós temos que ter interesse próprio e particular, independentemente da instituição, de nos capacitar, de estudar e de melhorar. O estudo para nós é constante. Não podemos, passar no concurso, vou queimar meus livros, que eu escutei, infelizmente, de um colega meu. Infelizmente, escutei isso. Não é assim. Temos que manter a atualização constante. E essa formação continuada deve ser, meus caros, incentivada pelo Ministério Público. E é aqui que vem o papel crucial da administração superior, do CEAF, em promover atividades assim. E aqui fica o desafio. Agora, meus caros, quantos de vocês já fizeram por conta própria, e eu me refiro aqui aos membros, curso de gestão de pessoas? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos nós somos gestores de gabinete, muito mais do que qualquer outra coisa. Todos nós temos, no mínimo, um assessor, um técnico, talvez alguns, um estagiário. Nós somos gestores de gabinetes. Precisamos aprender gestão de pessoas. É um ponto fundamental que nós temos que correr atrás e a administração superior deve providenciar para nós. Uma questão ética, inclusive. Capítulo 11. Ética ligada à dignidade e decoro. Ética, conduta pública e privada compatível com o cargo, que é o coroamento do que vimos até agora. Tanto na vida privada quanto na vida pública, precisamos dessa conduta compatível. E a segunda ideia da ética aqui, meus caros, é evitar a busca por autopromoção infundada. Aquele que se vale da sua atuação para se promover pessoalmente. Isso não é devido, não é eticamente aprovado no âmbito do Ministério Público. Meus caros, em linha de encerramento, o que prevê aqui o capítulo 12, nas disposições finais? Os preceitos do presente Código nortearão a interpretação dos deveres funcionais dos membros do MP. Nortearão a interpretação dos deveres funcionais. Quando a Corregedoria Geral do Maranhão deflagrar um procedimento disciplinar, como é que ela vai colmatar, preencher o dever disciplinar que ela quer apurar em relação a Rafael, que está sendo investigado? Com o Código de Ética também. Daí a necessidade de que o Rafael conheça o Código de Ética, para, inclusive, se for o caso, produzir uma defesa armada quando injustamente for perseguido. E sabemos que isso acontece, não pela Corregedoria Geral, mas por quem quer instrumentalizar a Corregedoria contra a atuação do membro. E isso acontece, sabemos.
E aqui temos a ligação, então, entre ética e disciplina. O interesse do nosso encontro de hoje. Meus caros, em linha de encerramento, excurso. Um desvio completo aqui do nosso tema, doutora Fátima, que eu vou aproveitar aqui. E é um orgulho aqui de ser Ministério Público e ter contribuído para essa questão. Aqui é uma revista do MPF, da 2ª CCR, Câmara de Coordenação e Revisão, de 2020. Lá em 2020, eu tive a felicidade de ter um artigo publicado lá, em que lá em 2020, sustentamos o seguinte, em relação à prisão imediata no júri. Diante dessas ponderações, sustenta-se em leitura própria a utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição, com redução de texto para preservar o sentido útil do artigo 492 do CPP, com a consideração da inconstitucionalidade apenas do limite de 15 anos. Para a nossa felicidade, em 2024, o que o STF fez no tema 1068? Declarou a inconstitucionalidade com redução de texto do artigo 492 para excluir apenas o limite de 15 anos. De modo que a prisão imediata no júri hoje independe de pena. Lá em 2020 nós tínhamos escrito isso. Com muita honra, com muito orgulho, a nossa pesquisa foi referenciada no tema 1068 pelo ministro Barroso, pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Cássio Nunes Marques, pelo PGR em 2 pareceres e pelo Ministério Público de São Paulo em memoriais. E aqui foi uma produção voltada para a prática decorrente da experiência do Ministério Público. Então eu fico muito honrado, contente com isso, trago o conhecimento dos colegas, inclusive, porque agora é com repercussão geral. Terminou o júri, foi condenado, sai preso, não tem mais opção. E devemos, como defensores da ordem jurídica, exigir este cumprimento, mesmo que no íntimo não concordemos com ele. Fica a contribuição aqui. E, meus caros, num curso de ética, nada melhor do que fazer uma questão prática aqui. É muito simples. É um livrinho de ambiental escrito por um colega de Rondônia, Pedro Abi Essabi, e por mim. Está na 2ª edição já. E estamos num curso de ética, então não precisamos comprovar, certo? Eu vou pedir o seguinte para os presentes. 5 segundos para mentalizarem um número de 0 a 100. 5 segundos. Colegas, quem escolheu o número 5? Levanta a mão aí. 5. Espera aí, teve empate. Mantenham a mão levantada aí vocês, por favor. Temos 4, tá bom. De 10 a 20, vocês 4 que escolheram o número 5. De 10 a 20, escolham outro número, 5 segundos. 16. Os que escolheram, lá, a senhora? Muito bem. Mais alguém além da senhora de branco? Mais empate. Então vamos para a rodada do desempate. De 20 a 25, vocês dois escolhem um número. 25, quem escolheu? Que número a senhora escolheu? De branco. Depois, o último número. Não. Então, que número tu escolheste? Pode falar. Beleza, então fica com um livro, para ti. Um exemplo de ética, meus caros, não é necessário escrever o número e tudo mais. Eu já te entrego na sequência depois. E, colegas, para encerrar aqui, eu peço só que volte o slide rapidinho e não provocar um efeito cascata aqui, se for possível. Feito. Com essas palavras, meus caros, eu registro a alegria, e muito mais do que isso, a honra de voltar à minha casa, ao meu primeiro Ministério Público, poder falar com os senhores, dividir essa experiência. Acredito piamente no Código de Ética, nessa iniciativa da Corregedoria Geral em traduzir o Código de Ética numa cartilha brilhante e passar para vocês. No mais, ficamos à disposição, aqui seguem os contatos, rede social, e-mail e tudo mais. É uma satisfação sempre falar com os colegas do Brasil todo. Então, com essas palavras que eu devolvo a condução dos trabalhos ao mestre de cerimônias. Nesse momento, como forma de agradecimento ao Dr. Rafael Kurskovski,
A senhora Corregedora-Geral do Ministério Público do Maranhão, doutora Maria de Fátima Travassos, fará a entrega do certificado e uma lembrança como agradecimento ao nosso palestrante dessa manhã. E para entregar o certificado de participação também à nossa coordenadora da mesa de trabalho, convidamos o diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor José Ribamar Prazeres, para fazer entrega do certificado à doutora Fátima Travassos. E nossos agradecimentos pela brilhante palestra, né? Uma verdadeira conferência, né? E hoje eu tenho certeza que todos nós saímos daqui muito mais fortalecidos com os ensinamentos aqui que nós obtivemos. Aqui do doutor Rafael Kuskov. Mas eu ainda vou aprender essa pronúncia. E passo às mãos também esse conjunto de obras do Ministério Público. Vossa Excelência, agradeço aí a sua atenção, né, conosco, de que se prontificou imediatamente a vir proferir essa palestra hoje aqui para os membros do Ministério Público do Maranhão. Mais uma vez, nossos agradecimentos. Uhum. Então, dando seguimento à nossa programação dessa manhã, teremos agora o painel intitulado Aspectos sobre o Juízo de Garantias. Para presidir, então, a nossa segunda mesa de trabalho, convidamos a promotora de Justiça Auxiliar da Escola Superior do Ministério Público, doutora Maria de Jesus Reimann. E para ministrar a palestra Aspectos sobre o Juízo de Garantias, convidamos o desembargador do Tribunal Regional Federal, Primeira Região e professor associado da Universidade Federal do Maranhão, doutor Roberto Carvalho Veloso.